Bom, a próxima coisa que a gente vai comentar agora é a respeito da taxa de compressão, que é um termo muito conhecido, mesmo porque não entendi absolutamente nada de motor. O meu motor tem alta compressão, ele está com baixa compressão. Então o que seria a compressão? Você imagina que aqui eu desenhei de novo o cilindro em corte lateral, tá bom? Aqui é o ponto morto inferior, aqui o ponto morto superior do nosso pistão, tá bom? Válvula de admissão, válvula de escapamento, e a mistura vai fluir dessa forma aqui, tá bom? Então, aqui você tem a cilindrada unitária, o deslocamento unitário desse pistão dentro desse cilindro. No caso do meu Fusca, que é o que a gente começou a fazer a conta, deu 373 centímetros cúbicos, tá bom? Essa é a minha cilindrada unitária. Então, o que eu vou mostrar agora é como é que você pode determinar o volume da câmara de combustão. Então, naturalmente, você vai precisar ter alguns fatores. Por exemplo, no caso do Fusca, segundo o manual do meu Fusca, a taxa de compressão é de 6,8 para 1. Ou seja, esse volume aqui, que foi admitido pelo deslocamento do pistão para baixo, esse volume teórico de 373 centímetros cúbicos, isso daqui a gente vai falar muito mais para frente com mais detalhes. Esse deslocamento aqui de 373 centímetros cúbicos, ele será comprimido 6,8 vezes, ele vai ficar 6,8 vezes menor do que os 373 centímetros cúbicos, tá bom? Então eu vou mostrar uma continha rápida, para quê? Para você determinar o tamanho da câmara de combustão que você precisa, tá bom? Então o que a gente sabe aqui? A gente conhece a cilindrada unitária, então você vai colocar o volume do cilindro. Eu vou só escrever aqui o que eu estou falando para não ficar inventando muita coisa. O volume do cilindro mais, você vai colocar aqui, mais o volume da câmara de combustão, tá bom? Você sabe o volume da câmara de combustão aqui nesse caso? Não, a gente sabe o que? A gente sabe a cilindrada. Dividido pelo volume da câmara de combustão é igual a quanto? Ele é igual à taxa de compressão. A taxa de compressão, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, aqui, 373, tá bom? 373, vamos trocar o volume da câmara, que é o que a gente quer descobrir, por x, mais x dividido por x igual a taxa de compressão, a 6,8, tá bom? Então agora eu vou voltar aqui para cima, que eu não fui muito feliz no layout desse meu desenho aqui. Então eu vou voltar aqui para cima. Na continha, o que você vai fazer? O x aqui está dividindo, vai passar para esse lado multiplicando, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, 6,8 x igual a 373 mais x. Tá legal? Então eu tenho 6,8x, que é igual a 373 mais o x. Se você passa esse x para cá, ele vai reduzir um x daqui. Então aqui você vai ficar 5,8x igual a 373. Tá bom? Aí aqui o 5,8 está multiplicando. Você vai passar o 5,8 para cá para determinar qual que é o volume da tua câmara de combustão. Passa o 5,8 para cá, ele desceu, ó, ele veio para cá. Então essa minha continha que eu já fiz antes para a gente não perder tempo aqui, esse x ficou muito feio, hein? Deu 64,31 centímetros cúbicos. O volume da minha câmara de combustão, no caso do meu Fusca, se eu desmontar o motor, no dia que eu desmontar, se eu medir o volume da câmara de combustão, isso daqui a gente vai entrar em detalhes quando eu fizer os vídeos da otimização do cabeçote, que eu tenho em mente fazer isso daí, e esse é o objetivo principal para eu estar fazendo isso daqui, é justamente a série de vídeos que eu pretendo fazer em breve sobre a otimização do cabeçote. Porque senão eu vou falar, olha, tirem uma rebarbinha aqui e deixem isso daqui aqui. Aí vai começar, mas por que eu deixaria isso daqui, por que eu tiraria isso daqui? Então, para que a gente consiga conversar
vamos dizer assim, para a gente ter uma conversa em alto nível, eu preciso passar algumas informações básicas do funcionamento do motor. E é por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos aqui. Tá legal? Então o volume da câmara de combustão do meu Fusca é 64,31. Tá bom? 64 centímetros cúbicos. Então, o que que acontece? A taxa de compressão, ela varia. Por exemplo, no caso do meu Fusca, 6,8 por 1. Você pegaria um carro a gasolina da década de 80, 7,5, 8,5 por 1. E um carro a álcool, 12 por 1. Hoje você pega um Flex, ele pode ter uma taxa de compressão até de 12 por 1. E queimando gasolina. E como é que funciona isso daí? Como que ele consegue manter, porque a taxa de compressão ela é uma coisa constante, você não consegue variar o volume da câmara de combustão. E ao mesmo tempo você tem que otimizar o volume da câmara de combustão de acordo com o combustível que você está usando. No Flex você pode usar qualquer mistura de álcool ou de gasolina e aquela câmara de combustão ela vai ter que te atender. Tá bom? Isso daí a gente fala um pouquinho mais pra frente. Antes da gente falar isso daí, por que que você precisa comprimir o combustível? Como eu já falei nos vídeos anteriores, a combustão, seja da gasolina, seja do álcool, seja da gasolina misturada com álcool, de qualquer batismo que você compre aí como gasolina, ela vai liberar a energia latente dela, a energia potencial. Esse combustível vai liberar no momento que ocorrer a combustão. Ele vai gerar uma energia térmica muito grande e essa energia térmica vai gerar uma expansão muito forte da mistura ar-combustível, tá bom? Então, a expansão, a força explosiva dessa mistura, ela vai depender mais do que de qualquer outra coisa, ela vai depender da qualidade da energia potencial do combustível que você estiver usando, tá bom? Então isso daí é medido em joules, que é uma unidade de energia. Tá bom? Então a gasolina ela vai ter um determinado poder energético, o álcool vai ter outro, o diesel vai ter um bem maior, mas o diesel ele funciona num ciclo diferente desse daqui. Tá legal? Então, qual que é a situação ideal? A situação ideal é que você tenha sempre a mistura correta de ar e de gasolina, que não sobre ar, que não sobre gasolina. Se você lembra daquela historinha do baile que eu contei, a mistura tem que estar sempre perfeita para que você tenha uma combustão sem resíduos aqui de combustível não queimado, e ao mesmo tempo, se você tiver muito oxigênio saindo sem ter se combinado com o combustível, o que significa? Significa que você desperdiçou a oportunidade de criar uma pressão maior aqui. Isso não significa que você vai gastar mais combustível, entendeu? Não significa que você vai gastar mais combustível, porque se essa fosse a ideia do negócio, se funcionasse dessa forma, você colocaria cada vez menos combustível para ter o máximo de economia. Só que o que acontece? Você vai ter cada vez uma pressão menor aqui, e você tem que entender o seguinte: quando ocorre a combustão aqui, que o pistão está no ponto morto superior ou quase, você tem uma briga de duas pressões, de toda a pressão que o peso do carro, o peso do virabrequim, o peso do volante do motor, o peso de tudo que está dentro do carro está exercendo nesse sentido, e o peso que a explosão vai exercer nesse. Então a explosão ela tem que vencer o peso do carro, toda aquela energia que está vindo ao encontro junto na forma do pistão, para que a energia da tua combustão ela seja mais forte e seja suficiente para conseguir empurrar o pistão para baixo. Porque se for fraca, ela não vai empurrar o pistão para baixo. Aí o que acontece? Aí o carro não vai andar, você vai precisar acelerar mais. Tá bom? Então, a primeira coisa, e que é natural, a energia latente do combustível que você estiver usando é fundamental para que você tenha o maior poder energético aqui no momento da queima. A segunda coisa, a queima ela precisa acontecer de uma forma programada. O que é uma forma programada? No caso de um ciclo 4 tempos aqui, de um ciclo Otto, qual que é a programação que você tem aqui para determinar a queima? É o momento da faísca. Isso a gente já falou que vai ter o avanço da ignição de acordo com rotação, de acordo com carga, tá bom? Então, se você tiver essa situação sempre acontecendo, você vai ter sempre uma queima perfeita. E o que acontece? Se você... Aí todo mundo fala, eu vou rebaixar o cabeçote. Qual que é a intenção quando a pessoa rebaixa o cabeçote? O carro vai andar mais.
Tudo bem, mas qual que é a filosofia por trás disso? Por que ele vai andar mais? Você fechou toda aquela mistura que você admitiu aqui dentro da câmara de combustão. Tá certo? Então, de repente, você vai soltar a faísca aqui. Quando você soltar a faísca, a pressão vai começar a aumentar, aumentar, aumentar de acordo... E tem uma carga contrária aqui, que é o peso do carro. Então a pressão começa a aumentar, aumentar, aumentar. Aí ela consegue equilibrar com a força que está exercendo aqui no pistão. A partir do momento que equilibrou, ela vai ter força, vai ter energia para empurrar o pistão para baixo. Tá bom? Então, se você comprimir mais ainda, ela já vai estar numa pressão muito maior do que... Por exemplo, a minha taxa de compressão é 6,8 por 1. É uma taxa que todo mundo vai olhar, nossa, que baixa, porque eu estou rodando não sei com quanto, eu estou rodando com 9 na gasolina. Tudo bem, a gente já vai chegar lá. Tá bom? A gente já vai chegar lá. Então, qual que é a intenção? Qual que é a ideia? Eu vou reduzir o volume da minha câmara de combustão. Na hora que a faísca surgir, a pressão ali já vai ser muito maior e ela já vai empurrar o pistão para baixo com muito mais força. Por quê? Porque senão parte da energia da combustão vai ser absorvida, vamos dizer assim, ela vai ser aproveitada para aumentar a pressão ainda mais aqui dentro. Então você já economiza um serviço da queima do combustível, comprimindo mais ainda. Você já está garantindo que você já vai estar numa pressão enorme lá dentro. Então é por isso que o pessoal fala, eu vou rebaixar o cabeçote, eu vou rebaixar o cabeçote. O cabeçote está rebaixado, está andando muito. Então, por que a Volkswagen manteve só no 6,8 por 1? Por que ela já não colocou 9? Por que ela já não colocou 7? Por que ela já não colocou 10? Já que a ideia não é quanto maior a pressão aqui dentro, maior a potência que você vai ter. Então no próximo vídeo a gente vai ver que as coisas não são tão simples assim.